Olá, estudante de nono ano da Prefeitura do Rio de Janeiro. Tudo bem com você? Eu espero que sim, que também esteja tudo bem na medida do possível com sua família, com todos que você ama. No vídeo anterior, nós abordamos a página 6 dessa apostila de língua portuguesa, segundo semestre de 2021 do nono ano. Abordamos o texto 1, que era composto por esse quadro de Cândido Portinari, e o texto 2, que era esse poema de Fernando Pessoa. Agora, na página 7, vamos começar a interpretação desse texto 3, na parte de Vamos ler? Texto 3. O brincar em tempo de infância. Aline Paz de Barros. Em nossas memórias afetivas, a prioridade, geralmente, é daquelas situações em que nos encontramos livres, aptos para inventar e deixar a criatividade como pano de fundo para nossas ações. Há algo em nossas histórias que nos deixa cheiros, sensações e marcas como lembrança da infância. Essa ação chama-se brincar. A infância é um momento especial para que as brincadeiras fluam em nosso cotidiano. Livre de responsabilidades, regras e cobranças, o brincar marca a nossa passagem pela vida como algo intenso e prazeroso. Nosso tempo atual é organizado de maneira muito diferente se comparado às nossas gerações anteriores. Atualmente, na velocidade com a qual podemos resolver as coisas, teoricamente, nos sobraria tempo para outras. Hoje, temos o e-mail que substitui a carta, as máquinas que substituem as pessoas, a videoconferência que substitui a viagem, o telefone e as mensagens instantâneas que são de fácil alcance e podem substituir o encontro entre duas pessoas. Já a infância, essa tem outro tempo. Algumas formas de brincar podem até ter sido substituídas pelos meios tecnológicos, mas as crianças nos fazem lembrar que sempre há tempo de brincar. O tempo em uma brincadeira infantil é mero detalhe, pois é possível viajar 1000 anos em 2 segundos. O brincar é um tempo próprio da infância e demonstra que, a despeito de tantos anos de avanços tecnológicos, a brincadeira traz à tona uma maneira de aproveitar as horas do relógio de maneira agradável, livre de imposições e controle. E agora, eu preciso, antes de continuar a responder a essas perguntas, tratar de alguns aspectos sobre esse texto 3. Ele foi escrito em prosa ou em verso? Pelo fato de ele ter sido escrito em parágrafos, né, nós temos que esse texto 3 foi escrito em prosa e não traz nenhuma figura, nenhuma imagem, portanto, foi escrito elaborado somente com a linguagem verbal. Aqui na primeira questão, nós temos uma palavra que talvez seja nova para muitos de vocês. É a palavra tese. E aqui no número 1, eles perguntam o seguinte: que tese principal, ou ideia principal, ou reflexão principal é expressa nesse texto 3? Quando nós falamos de tese, nesse caso, nós estamos nos referindo a um ponto de vista. Também é uma ideia ou uma reflexão, por isso que quem escreveu essa apostila colocou a palavra ideia e a palavra reflexão aqui do lado também. Bom, sabendo que tese é o ponto de vista, o número 1 perguntou qual é o ponto de vista principal, qual é a tese principal expressa nesse texto 3. A resposta, conforme a sua atenção dada na leitura desse texto, a resposta é a importância do ato de brincar na infância. Essa é a ideia principal expressa nesse texto 3. O número 2 fala o seguinte, pede 2 comandos. Qual é a forma verbal, se expressa certeza ou hipótese, e te pede para comentar. No entanto, é necessário que você saiba o que significa forma verbal. Forma verbal é a mesma coisa que um verbo, porém conjugado. A forma verbal destacada nesse primeiro parágrafo é a palavra a. A palavra a é do verbo haver, está no presente. Então, olha, há algo em nossas histórias que nos deixa cheiros, sensações e marcas como lembrança da infância. Essa ação chama-se brincar. Então, sabendo que a forma verbal destacada é esta, a palavra a, responda: essa forma verbal expressou uma certeza ou uma hipótese? Caso você não saiba o que significa a palavra hipótese,
Fique sabendo que hipótese é uma ideia, uma suposição, uma afirmação, uma negação ou uma proposição que alguém afirma ou nega, né, diz, escreve, que pode ou não ser verdadeira e que ela vai ser verificada adiante. Então, e aí? Essa forma verbal A expressa uma certeza ou uma hipótese de quem escreveu esse texto? Da Aline. Veja, há algo em nossas histórias que nos deixa cheiros. Vou destacar aqui. A resposta é que expressa uma certeza de que a infância vai nos acompanhar por toda a vida, por meio de cheiros, por meio dessas lembranças. Esse é o comentário. Número 3. De acordo com o primeiro parágrafo, o que causa memórias em nós? Aí você vem ao primeiro parágrafo e tenta verificar. E aí você chega à conclusão de que a resposta é o ato de brincar. De acordo com o primeiro parágrafo, o que causa memórias em nós é o ato de brincar. Número 4. No segundo parágrafo, por que o ato de brincar é visto de forma positiva? Então vamos lá para o segundo parágrafo. A infância é um momento especial para que as brincadeiras fluam em nosso cotidiano. Livre de responsabilidades, regras e cobranças, o brincar marca a nossa passagem pela vida como algo intenso e prazeroso. Então, a resposta para esse número 4, veja, por que o ato de brincar é visto de forma positiva? A resposta, uma das respostas possíveis é porque na infância não existem grandes responsabilidades, regras e cobranças. Não existem grandes, geralmente, não é? Em casa, às vezes, você pode ter alguma regra estipulada pela sua família, pelos seus pais, pelos seus responsáveis. E, na minha opinião, a única grande responsabilidade na infância é o estudo. A brincadeira também é, mas o estudo também é uma grande responsabilidade, a única responsabilidade, o dever de uma criança, além de brincar, né, se divertir, ter uma infância saudável, também é estudar. Número 5. Quais argumentos são utilizados no terceiro parágrafo para justificar que o tempo de hoje é muito diferente daquele vivido no passado? Professor, eu não sei o que significa esta palavra aqui, olha, argumentos. Argumento é o porquê, é a justificativa daquela sua tese, daquele seu ponto de vista. Então, quando a apostila te pergunta quais são os argumentos utilizados para justificar que o tempo de hoje é muito diferente daquele vivido no passado, você tem que ter em mente que argumento é o porquê, é aquilo que defende aquele seu ponto de vista, é aquilo que defende aquela sua tese, que justifica aquela sua tese. Então, lá no terceiro parágrafo, você vai verificar a seguinte possível resposta: que o tempo atual é muito diferente porque temos alta tecnologia que nos possibilitaria ter uma vida mais prática, otimizada e proveitosa lá no passado, né? Eu, por exemplo, que nasci em 1980, se eu tivesse os mesmos recursos que grande parte das crianças, dos jovens, dos adolescentes têm hoje em relação a tirar dúvidas no YouTube, assistir tutoriais no YouTube, por exemplo, a internet de forma geral, eu não teria tido muitas dificuldades que eu tive quando eu era jovem, adolescente, criança e precisava tirar uma dúvida, por exemplo, de um dever de matemática ou de português. Número 6. Que sentido tem o elemento coesivo destacado em o tempo numa brincadeira infantil é mero detalhe, pois é possível viajar 1000 anos em 2 segundos? Eu quero que você não decore, mas que você entenda que este pois, calma aí, que este pois destacado aqui, ele transmite uma ideia, um sentido de explicação, ok? É possível viajar 1000 anos em 2 segundos é a explicação para o que se disse antes, que o tempo numa brincadeira infantil é mero detalhe. Então, resposta, o sentido de explicação. Professor, e o que é elemento coesivo? Coesivo vem de coesão. Coesão é aquilo que liga. Portanto, eu tenho esta palavra ligando, unindo esta ideia com a ideia do é possível viajar 1000 anos em 2 segundos.
No texto, número 7. No texto, existe a referência a duas visões distintas sobre o tempo na infância e na vida adulta. Então, a apostila fez essa afirmação de que nesse texto 3 existe referência a duas visões diferentes. Distintas significa diferentes, ok? Distintas significa diferentes sobre o tempo na infância e sobre o tempo na vida adulta. Quais seriam, ou seja, quais seriam essas duas visões distintas presentes nesse texto? Uma resposta possível é a seguinte: o tempo na vida adulta atual é marcado pela velocidade e pelo excesso de tarefas. De acordo com o texto, por outro lado, o tempo na infância passa de forma mais proveitosa. Isso é de acordo com o texto, com as ideias da autora. Pode ser que você discorde, não existe problema. Número 8. Pela leitura do texto, podemos inferir, ou seja, podemos concluir, que a memória afetiva das brincadeiras de criança faz bem na vida adulta? Sim ou não? Por que isso acontece? A resposta é sim, de acordo com o texto. Essas brincadeiras de criança fazem bem na vida adulta. Agora, por que isso acontece? Por causa do seguinte, veja. Porque as brincadeiras na infância provocam memórias afetivas positivas nos adultos. Ou seja, quando a criança, quando o jovem brinca, ele vai guardar essas memórias afetivas positivas que serão lembradas mais tarde na vida adulta. Agora tem o fique ligado. A criança que brinca e o poeta que faz um poema. Estão ambos na mesma idade mágica. Legal, né? Uma frase de Mário Quintana. Número 9, na página 7. Que sentido podemos inferir do termo destacado em? Lembrando que termo é a mesma coisa que palavra ou mesmo expressão. No termo destacado em, a despeito de tantos anos de avanços tecnológicos, a brincadeira traz à tona, veja, o termo destacado é a expressão traz à tona uma maneira de aproveitar as horas do relógio de maneira agradável. Uma possível resposta é dizer que esse traz à tona é o mesmo que possibilita ou revela. Número 10. Releia os textos 1, 2 e 3 e diga o que esses textos têm em comum. Bom, o texto 3 foi este, do vídeo de hoje. O texto 2 e o texto 1 foram esses outros dois aqui na página 5 da sua apostila. O texto 1, veja, e o texto 2, chamado Quando as Crianças Brincam, de Fernando Pessoa. De posse desse conhecimento, você teria como responder a questão número 10. Releia os textos 1, 2 e 3 e diga o que esses textos têm em comum. A resposta, uma possível resposta, é a seguinte: é o assunto, que é qual? A infância. Número 11. Que diferenças podemos notar na comparação entre os textos 1, 2 e 3? Perceba uma coisa interessante, veja. Na questão número 10, pede-se o que esses três textos têm em comum, a semelhança, ao passo que aqui, na questão de número 11, a apostila pede quais são as diferenças quando você compara os textos 1, 2 e 3. Saber isso é necessário, ter essa habilidade desenvolvida de verificar na comparação entre dois ou mais textos, verificar o que esses textos têm em comum e o que eles têm de diferente. E aí, qual seria uma possível resposta para esse número 11? Eu já dei dicas de acordo com as explicações. Veja, o texto 1 é não verbal e os textos 2 e 3 são escritos em linguagem verbal. Certo? No próximo vídeo, nós vamos continuar a partir do texto 4 de Rubem Braga, chamado Os Trovões de Antigamente, aqui nessa página 7. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido bastante e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço, se cuidem e até breve.